E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a porta da mudança para a sua vida. Não é a porta da esperança não, é a porta da mudança, tá ok? Bom, o que é que nós vamos falar em termos práticos aqui? Nós já temos falado há algum tempo que é possível a gente reprogramar nossa vida e encontrar mudanças por meio da mente subconsciente, isso é um fato. Mas você sabia que é possível fazer isso através da mente consciente? Sim, é possível. É um pouquinho mais demorado? Talvez, mas também é possível. Quer saber como? Bom, você vai ter que assistir o vídeo todo. Hoje nós vamos falar sobre crenças, sobre motivação, sobre como você pode estabelecer um programa eficaz para uma mudança num determinado prazo. Sim, é possível fazer isso, ok? Mas para você saber como, você vai ter que assistir o vídeo todo, ok? Mas antes de você assistir o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, de compartilhar com quem você quiser e curtir. Toca no sininho aí, ajuda a gente, tá bom? Um abraço e vamos lá para o vídeo. Muito bem, pessoal, para nós avançarmos aqui, vamos então falar sobre o tema do nosso encontro. Enquanto isso o pessoal vai chegando, a gente vai batendo papo e vai conversando, ok? Então, nós falamos na semana passada sobre o capítulo 8 da série, né, ou do título da nossa série, que é Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Nós estamos trabalhando esse livro. E na semana passada nós falamos sobre a hipnoterapia como um condutor da vida, né, sobre a possibilidade de você transformar emoções, programações e experiências através da hipnoterapia e como uma forma de você acessar o subconsciente, de acessar suas emoções, de acessar suas programações. A gente falou extensamente sobre isso, né? Hoje a gente vai falar sobre mudanças a partir da própria mente consciente para a mente subconsciente, ok? Então, hoje, a gente vai entender que é possível, inclusive. Então, por exemplo, você pode pensar assim, mas eu não tenho como fazer hipnoterapia nesse momento. Seja porque você não tem um acesso presencial a um hipnoterapeuta, às vezes você mora num lugar que você não conhece ninguém, que você confia ou que você queira fazer. Ou, né, nesse momento você fala, eu não estou financeiramente preparado para fazer um tratamento, ou eu ainda acho que eu não estou pronto emocionalmente para tratar. Enfim, existem diversas possibilidades. Mas é possível que você mude algumas atitudes e alguns comportamentos. Boa noite, Thaís. Boa noite, Luciane. Boa noite, Cura Criações. Valeu vocês estarem aqui. Então, é possível você fazer isso simplesmente através de um esforço consciente para levar isso para a sua mente subconsciente. Claro que isso vai exigir força de vontade e disciplina também. Vocês lembram, teve um outro episódio da nossa série em que nós tratamos e falamos sobre o modelo da mente, né? Se você não lembra, você pode acompanhar, você procura aí no histórico aí do meu feed, aí você vai encontrar os outros episódios, tá tudo gravado aí. Tem no meu canal no YouTube também, mas você encontra aí no Instagram. E falamos sobre a função de cada parte da nossa mente. E nós falamos que a mente consciente, uma das funções da mente consciente é justamente fazer as coisas por meio da força de vontade. Falamos do problema, né? Isso gera alguns problemas porque, como vocês sabem, a força de vontade ela é limitada, ela precisa ser carregada todos os dias. Mas é possível transformar a nossa vida também através da força de vontade, desde que para isso haja uma disciplina e também, se você conhecer o modelo da mente, fica mais fácil de você se ajustar aí com a força de vontade, ok? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, você vai entender. Então, eu quero passar para você nessa noite algumas estratégias em que, mesmo que você não domine a hipnose, a hipnoterapia, ou que você
não conheça ainda algumas estratégias para entrar em auto-hipnose, aliás, só uma observação aqui, que quem já está acompanhando essa série há algum tempo não tem desculpa para dizer que não sabe como é que funciona a auto-hipnose, tá? Porque eu já fiz o exercício aqui de auto-hipnose com vocês várias vezes. Quem me acompanha lá no grupo do Telegram e do WhatsApp tem o áudio lá que é o do interruptor hipnótico, né? Para que você entre em hipnose e possa fazer seus exercícios. Então, tem ferramenta, viu, gente? Mas, obviamente, fica aí mais um convite para vocês, para que vocês caminhem aí e consigam acessar tudo isso. Bernard, meu amigo, boa noite, tudo bem? Meu amigo Pacheco, boa noite, tudo bem? Bom te ver aqui também, bom ver vocês. Então, gente, vamos lá. Qual é a porta da mudança, então? Esse é o título da nossa reflexão, o título do capítulo, né? Vocês sabem que a nossa mente, ela é como uma máquina super poderosa. Vocês veem, vocês pensem o seguinte, eu não tenho um super carro importado na minha garagem, tá? Não cheguei nesse patamar ainda e nem sei se eu vou ter isso porque, embora eu ache muito bacana, não está na minha lista de prioridades de sonhos de consumo. Nesse momento, pelo menos. Quem sabe mais para frente, né? Os meus sonhos de consumo eles estão mais relacionados com a minha família, com viagem. Eu gosto muito de viajar. Quando passar esse pesadelo que nós estamos vivendo aí das quarentenas infinitas, e vai passar, viu, gente? Ainda vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Eu pretendo voltar a viajar e viajar bastante. Isso está na minha lista de sonhos de consumo, tá bom? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de uma máquina poderosa, eu fico pensando já, né, naqueles carros super velozes, um Porsche, uma Ferrari, essas BMWs aí de velocidade, enfim, super máquinas. E aí a gente fala assim, pô, cara, eu nunca vou dirigir uma máquina dessa, ou eu nunca vou comprar uma máquina dessa e tudo mais. Verdade. Pode ser que você não compre. Eu talvez nunca vá comprar uma máquina dessa, não é nem por questão financeira, embora hoje eu não tenha realmente recurso para isso. É que não faz parte da minha lista de sonhos de consumo, mas eu quero que você entenda o seguinte, que eu e você temos uma máquina muito mais poderosa do que qualquer uma delas. Eu e você temos uma Ferrari na nossa mente. Boa noite, Iris, tudo bem? A nossa mente é essa Ferrari. A nossa mente é essa super máquina. A nossa mente ela é mais poderosa do que um carro de Fórmula 1, do que um caça da defesa norte-americana, do que um mega transatlântico. A nossa mente ela é muito mais poderosa, por quê? Porque ela tem a capacidade de nos levar aonde a gente quiser ir. A nossa mente ela é capaz de nos levar onde nós precisamos ir. Na verdade, se você já fez essa reflexão, você vai entender e perceber que a sua mente já te levou para vários desses lugares. Alguns lugares que você realmente desejou intensamente chegar e outros lugares que talvez você não quisesse estar visitando, mas que hoje você está. É a nossa mente, né? E veja, pessoal, eu não estou aqui desconsiderando outros fatores como a sua fé, o seu relacionamento com Deus, dependendo do que você acredita, né? Eu sou cristão, eu acredito que Deus está direcionando a minha vida. Então, eu sei que Deus ele direciona os meus passos, eu creio nisso. Mas eu sei também que Deus ele formou a minha mente, meu corpo, as minhas emoções como elas são. Então, parte do processo do direcionamento de Deus na minha vida tem a ver com a forma como eu alimento a minha mente e, por consequência, é ela que me levou para eu estar onde eu estou hoje. Então, por exemplo, a minha mente ela é capaz de criar o que eu posso chamar hoje de bons relacionamentos, saúde, sucesso, alegria, riqueza, etc, etc. Né?
Então ela pode me trazer essas coisas através das programações que eu vou alimentando na minha mente ao longo da vida. Mas também ela é capaz de criar algumas das coisas mais negativas que eu experimento. Então, hábitos negativos, tristeza, pânico, depressão, vícios, fracasso. Então, o que a gente experimenta, o que a gente vivencia é parte do processo da transformação da nossa mente ou da programação da nossa mente. Então a gente é isso, né? Muito do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente experimenta, dos resultados que a gente obtém, tem uma relação direta com a maneira pela qual a nossa mente funciona. Então, é importante a gente entender isso. E tá tudo bem, não precisa ficar mal por conta disso. Talvez você fique um pouco incomodado, mas ok, é parte do processo da jornada da nossa vida, ok? Mas o que é importante a gente entender é que essa máquina poderosa, ela tem um piloto. Você é o piloto dessa máquina, ok? Então, eu e você temos uma Ferrari, um Caça F15 aqui, que é a nossa mente, que pode nos levar onde a gente quiser. Para isso, é necessário que a gente saiba pilotar essa máquina, dirigir ela para onde a gente quer ir. Então, quanto mais a gente assume o controle da nossa vida, quanto mais a gente assume a nossa vida e assume, por exemplo, que a responsabilidade da mudança é minha. Então, quem é responsável pela mudança da sua vida? No final das contas, sou eu? Não. É o teu pai, a tua mãe? Não, porque você é adulto. Né? Se você fosse criança, eu concordaria, né? Estou recebendo as notificações aqui, gente, está fazendo esse barulho de gota, desculpa. Mas é que eu não silenciei essa parte, então paciência. Não vou saber silenciar esse troço agora, será? Bom, coloquei aqui, vamos ver se está certo. Então, o que acontece? Eu sou responsável pela minha vida, eu sou adulto. Então, eu sou responsável pelas minhas decisões e eu sou responsável pelos meus resultados. Por mais que os fatores externos venham atrapalhar a minha vida, e seguramente eles existem, então, se o governo ele toma decisões inconsequentes com relação à economia, isso vai afetar a minha vida, óbvio. Se eu, por um fator externo, adoeço, pego aí uma doença ou sofro um acidente, eu não tenho como controlar isso objetivamente, é óbvio. Se as pessoas fazem coisas que podem vir a me afetar, em um primeiro momento, isso eu não tenho como controlar. Faz sentido, gente? Vocês podem interagir, tá? Se fizer sentido, pode dar joinha, pode apertar o coraçãozinho aí, pode fazer pergunta, pode fazer comentário. A timeline é de vocês, tá? Então, a gente está aqui interagindo, tá bom? Então, veja, tem certas coisas que eu não tenho como controlar. Paciência. No entanto, eu posso controlar a maneira como eu interpreto todo esse fator externo. E, na verdade, quanto mais eu aprendo a controlar e uso isso a meu favor, mais a minha programação mental ela é positiva no sentido de levar para onde eu quero ir. Porque, pessoal, importante a gente entender uma coisa. Nós vamos para algum lugar. A nossa máquina é uma máquina que está em constante movimento. O seu carro é um carro em movimento. Ele pode andar devagar, em velocidade, ele pode ir para a direita ou para a esquerda, mas ele sempre vai se locomover. Se a gente usar a analogia de um navio, por exemplo, de um transatlântico, ele está no mar à deriva. Então, se você não conduzir ele, ele vai para onde as ondas levarem ele. Talvez isso seja uma ilustração interessante para fazer um contraponto com a vida. Então, se eu não tomar a decisão de assumir a minha vida e de intencionalmente escolher, olha, eu quero pensar dessa maneira e eu quero conduzir minha vida para essa direção, você pode ter certeza que outros fatores externos começam a influenciar a sua mente e as suas emoções para que você vá para uma outra direção que talvez não seja a direção que você queira. Você está entendendo? Então, é importante você pensar e analisar essas coisas de um ponto de vista
mais objetivo. Bom, como é que a gente pode fazer isso então de uma maneira consciente? Na semana passada nós falamos que a hipnoterapia é um caminho para isso, então para as pessoas... Agora é importante entender, viu pessoal, isso eu falo para os meus clientes e falo para todo mundo quando eu estou falando sobre esse tema, quando eu estou citando esse tema. A hipnoterapia, ela é eficiente para todos? Sim. Ela é para todos? Nem sempre. Para quem que eu recomendo hipnoterapia? Para quem está com a dor aqui, ó, nesse nível, já passou do topo da cabeça. Por quê? Porque a pessoa precisa realmente sentir a dor de uma maneira aguda. Quando ela já está de nariz cheio, como dizem os alemães, né? Em português a gente fala saco cheio, né? Quando a gente já está cheio e percebe que já não tem mais, pô, já tentei isso, já tentei aquilo, não melhorou, eu não estou indo para frente na vida, ou eu estou doente, eu estou prostrado, eu preciso de uma solução. Então, nesse momento você está pronto para passar por um processo de hipnoterapia. Aí, quanto isso? Existem outras estratégias? Claro que existem. E é sobre isso que nós estamos falando aqui hoje. Então, existe uma maneira consciente de você mudar programações na sua vida, de mudar o rumo da sua vida. Talvez esse processo vai ser um pouco mais lento do que num processo de hipnose, de hipnoterapia, mas é um processo possível também, tá ok? Vai ser na mesma velocidade? Talvez não. Pelo menos na minha experiência, não vejo na mesma velocidade, mas é um processo possível também. E, gente, mesmo que seja mais lento, se é uma estratégia boa, por que não utilizar? Não é verdade? Afinal de contas, o teu carro está em movimento. Então, mesmo que você gire o volante um pouco mais devagar, pegue uma estrada um pouco mais lenta, mas é um caminho. Então, vamos seguir esse caminho junto, gente? Gente, vocês querem entender um pouquinho mais sobre isso? Dá um joinha aí, dá um ok. E vamos seguir em frente. Se vocês querem, vamos embora. Vamos caminhar juntos. Ok? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é entender que a mente consciente, ela sempre vai dar partida para que o subconsciente siga. Tá ok? Então, nós já vimos aqui em episódios anteriores que os pensamentos, eles surgem por conta da nossa programação subconsciente. Então, aquela vozinha que está na sua mente, aqui agora falando, que tem um tom, que tem uma maneira de falar, que tem um ritmo. E a nossa mente ela é muito curiosa, porque, por exemplo, quando você lê uma frase de uma certa pessoa, às vezes você lê ouvindo a voz dela, né? Tem uns amigos que falam certas coisas politicamente incorretas num grupo de WhatsApp que eu sigo, e às vezes quando eu vejo eles falando, eu ouço com a voz deles. É a nossa mente, ela tem essa capacidade de falar desse jeito, né? O que acontece? Essa nossa vozinha ali, ela está transitando entre o subconsciente e o consciente. O que nós podemos entender aqui? Nós podemos, exatamente agora, pensar o que a gente quiser. Então, por exemplo, se eu pedir para você agora, eu falei do carrão aqui, né? Sei lá, pensa numa Ferrari vermelha na sua garagem. Se você quiser pensar, você pensa. Ela está aqui, no seu pensamento. Você vai comprar uma Ferrari um dia? Não sei. Realmente eu não sei. Eu não posso dizer para você que você vai. Mas na sua mente você pode criar essa imagem. Faz sentido? Você pode criar a imagem. No meu caso, eu gosto da viagem com família. Para mim é uma coisa muito bacana. Eu posso criar a imagem minha, da minha esposa, dos meus filhos, embarcando aqui no aeroporto de Guarulhos para uma viagem de férias. Eu posso. Nesse exato instante eu estou criando essa imagem. E quanto mais a gente conhece essa imagem, mais rica ela fica. Como eu já peguei voo algumas vezes aqui em Guarulhos, então eu já sei como é que é a entrada aqui, eu sei como é que é a área de embarque, eu sei como é que é essa sensação. Então isso só vai fortalecendo essa imagem, ela vai ficando mais rica. Mas você pode pensar o que você quiser exatamente agora. Então a nossa mente consciente ela é capaz de criar pensamentos. Então você pode criar pensamentos muito bons
que vão te gerar uma sensação muito gostosa. Essa da viagem, por exemplo, para mim já me deixa assim animado. E você pode criar pensamentos extremamente pesados e desanimadores. Eu não vou nem te provocar para você criar, que eu não quero que diminua a sua energia aqui nesse momento, né? Mas você sabe que é possível, né? A gente consegue pintar na nossa mente o melhor e o pior quadro que a gente quiser pintar e criar, ok? Então, é possível a gente controlar a mente consciente? Sim, é possível. Agora, uma vez que eu consigo nortear e criar os meus próprios pensamentos, eu posso conscientemente escolher quais os pensamentos que eu vou aqui administrar para que eles cheguem na mente subconsciente. Uma vez que eu faço isso, então, vamos lá, pensamento consciente. Vamos dar um exemplo prático. Eu gosto de viajar. Isso é uma coisa é uma das coisas que mais me alimentam sonhos, né? Dentre tantas coisas que eu gosto. Então, ok. Então, se eu penso na ideia da viagem e isso me causa uma emoção positiva, um sentimento positivo, eu posso alimentar a minha mente com outros sentimentos positivos. Para quê? Para que eu vá alimentando a minha mente subconsciente, que é a casa das minhas emoções e sentimentos, para que eu vá reforçando uma programação positiva. Se eu começo pensando o dia dessa forma, naturalmente o meu dia ele vai ter a tendência a ter emoções e sentimentos mais positivos. Então, por exemplo, se eu fosse te dar um conselho, né, nós vamos falar aqui do combustível para dar partida, mas daqui a pouquinho, mas só antecipando aqui. Se eu fosse te dar uma sugestão para você ter um bom dia, o que eu diria para você? Eu diria para você evitar, logo que você vai dormir, porque na verdade, gente, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender. O nosso dia ele não começa de manhã, tá? O nosso dia ele começa quando a gente vai deitar. Faz sentido isso que eu estou falando para você? O nosso dia ele começa a ser preparado a hora que a gente vira a chave do dia anterior, vai para a cama, vai relaxar e vai dormir. Quando você faz aquela higiene do sono, ou seja, você começa a se desligar, deixa as preocupações de lado. Eu sei que talvez você esteja pode ser que alguém que está assistindo essa live aqui está com dificuldade até para dormir, né? Enfim, isso tem uma série de razões, mas quanto mais cedo a gente entende isso, melhor. Então, você povoa sua mente de bons pensamentos, né? Deixa para fora tudo aquilo que vai te atrapalhar, por quê? Porque você vai dormir bem. Uma vez que você dorme bem, ou razoavelmente bem, não sei como é que é o seu quadro, você vai acordar de manhã. Acordou de manhã, seja qual for a hora que você acorde, qual a rotina, se você acorda com fome, sem fome, se você pega no trabalho muito cedo, um pouco mais tarde, independente disso. Procura as melhores informações, as melhores notícias na hora que você acorda. Procura bons pensamentos. Por quê? Porque se você já começar na pilha cedo, ainda bem que o Datena só passa no fim da tarde, para quem assiste o Datena, né? Eu não assisto. Nada contra ele, mas é que o programa dele é só desgraça. Então, se você começa a colocar isso logo cedo, você vai lá no Twitter, vê todo mundo brigando, ou você já começa a ler notícia ruim que te traz preocupação, você já está pintando conscientemente um quadro mental que já vai buscar no teu subconsciente. O teu subconsciente ele é obediente, ele vai seguir o que o consciente está mandando fazer, porque o consciente é o piloto dessa Ferrari, lembra? E aí você vai buscar todas as emoções que vão casar com aquilo que você está pensando naquele momento. Ok? Então, se você começa a tua rotina pensando ou trazendo coisas que vão reforçar a tua programação positiva, você vai ter um dia legal, você vai ter mais energia, você vai ter mais satisfação, você vai ter mais gás, mais motivação. Em contrapartida, se você buscar coisas que vão te desmotivar, preocupação logo cedo, pilha, carga, problema, dor de cabeça. Veja, eu não estou aqui fugindo da realidade, tá, gente? Todo mundo vai ter que encarar os problemas do dia a dia. Faz sentido, gente?
Então, você vai ter que encarar problema no trabalho, problema em casa, com o filho, com a esposa, com o marido, com o vizinho e etc. Não dá para fugir das responsabilidades nem dos problemas. Mas justamente por conta disso, é que quanto melhor a gente administra as nossas emoções e quanto mais a gente dá alimento para o consciente, para que ele puxe o subconsciente no sentido positivo, mais você vai ter recurso, energia e disposição para lidar com as responsabilidades do dia a dia. Então, esse é o caminho consciente para que você possa experimentar uma mudança. Esse é o exemplo prático. Então, se você começa a pensar em algo conscientemente, o subconsciente ele automaticamente vai nos seguir. Quer ver como que isso acontece no dia a dia? A gente um dia aprendeu a amarrar cadarço, né? Eu espero que você, adulto, saiba amarrar cadarço. Ai, meu Deus do céu, né? Quando a gente é criança, a gente não sabe amarrar cadarço, né? A gente precisa pedir para o papai e para a mamãe: mãe, amarra meu cadarço e tal. E aí a gente vai aprendendo até que chega uma hora que a gente sabe. A gente aprende e a gente não precisa mais da ajuda dos outros. Esse ato, ele se torna tão automático que você consegue amarrar cadarço no escuro. É só botar o sapato, o tênis no pé e automaticamente você vai lá, você não precisa ficar olhando. Eu imagino que não, né? Eu não preciso. Do mesmo jeito de escovar os dentes, você consegue fazer isso automaticamente, andando pela casa, olhando no espelho, conversando não, porque não dá, né? Vai atrapalhar. Assistindo TV, fazendo qualquer outra coisa, vendo um vídeo no YouTube, no TikTok, etc. Você consegue fazer isso, porque é automático. A gente pensa, como é que funciona isso na nossa mente? Você pensa no ato de fazer, ou seja, eu vou amarrar o cadarço, ou eu vou escovar os dentes. E o resto acontece com um passe de mágica. Por quê? Porque a mente subconsciente ela obedece. Eu vou amarrar o cadarço, consciente. Aí eu vou lá, começo a amarrar o cadarço e eu não fico pensando nisso. Por quê? Porque já está lá dentro de uma das funções da mente subconsciente, que é o hábito. O hábito faz com que a gente faça a repetição. Então isso serve para tudo na vida. Você dirige um carro por hábito, você troca de marcha sem ficar pensando. Você anda sem ficar pensando. Você faz coisas no piloto automático, mas esse piloto automático precisa ser ligado. E quem liga é a mente consciente, é o seu pensamento. Então, eu quero que você entenda que isso funciona para as pequenas coisas do dia a dia, para amarrar cadarço, para escovar os dentes, para comer. Às vezes você come, você não fica nem pensando, você vai lá, põe o garfo, corta, come e tal. E serve para coisas maiores. E aí que nós estamos falando de você alimentar sua mente sempre com coisas positivas. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai começar a colocar na tua programação que a vida é uma desgraça, que só gente desonesta ganha dinheiro, que só bandido leva benefício na vida, que o trabalhador só se lasca, que você nunca vai ter dinheiro, que São Paulo é uma cidade violenta, que você pode ser morto a qualquer hora. Veja, gente, lembra, eu já repeti isso aqui várias vezes, toda afirmação desgraçada ela tem um fundo de verdade. São Paulo é uma cidade perigosa? Tem como negar isso? Não tem como negar. Mas é fato também que é uma cidade boa para viver, senão não tinha tanta gente vivendo aqui. Na verdade, senão todo mundo já tinha vazado daqui, ido para algum outro canto. Pode ser até que algumas pessoas queiram realmente ir embora, mas a maioria acho que não quer, senão já teria ido por alguma razão. Então, não dá para você ficar alimentando a sua mente só de coisa ruim, né? Porque a chance de ser assaltado aqui em São Paulo, ela existe? Existe, estatisticamente ela é alta, mas eu posso ser assaltado no interior, eu posso ser assaltado lá no Nordeste, eu posso ser assaltado numa cidade de 5 mil habitantes. Isso pode acontecer. Eu morava numa cidade de 30 mil habitantes que meus vizinhos todos tinham cerca elétrica. Lá no interior de Minas Gerais. Como é que faz? Então, veja,
é uma questão de como a gente alimenta a nossa mente e os nossos pensamentos. Você precisa se prevenir? Precisa, mas você não pode ficar apavorado o tempo todo. Então, pode acontecer? Pode acontecer. Não dá para ser negacionista, mas quando você alimenta a sua mente com boas perspectivas, tudo também começa a melhorar, porque a tua mente subconsciente começa a procurar um caminho para isso. Então, se eu imagino que meu trabalho vai dar certo, que os meus relacionamentos vão dar certo, e eu começo sempre a alimentar a minha mente com essas coisas, a chance de dar certo é maior. Por quê? Porque eu estou dando uma ordem consciente para a minha mente subconsciente, para que ela busque as emoções, os recursos, as memórias e todos os aspectos positivos que vão me ajudar a chegar nesse resultado que eu estou alimentando. Faz sentido isso, gente? Ou não faz? Comenta aí. Deixa eu ver o que a Suelen comentou aqui. Oi, Kelly, boa noite. Bom, a Suelen falando. E tem pessoas que têm uma propensão a ser mais negativa? Quem é esse tipo de pessoa? Tem a ver com a sua programação no início da vida? Suelen, ninguém nasce naturalmente com essa propensão, tá? É óbvio que nós temos temperamentos distintos, perfis distintos. Tem gente que tem por temperamento, é mais propenso a ser mais crítico ou a ser mais crédulo. Existem aí diversos testes, né, de perfil e temperamento. Tem lá o teste DISC, tem um outro teste que a gente fez recentemente agora, que não sei porquê, cargas d'água me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro, né? Vou pedir para minha mente subconsciente trazer aqui daqui a pouco. Mas o fato é que, independentemente do teu perfil, do teu temperamento, isso não é determinante para você ser mais ou menos negativo. Porque, por exemplo, o fato de eu ser uma pessoa crítica não significa que eu seja uma pessoa negativa. Ok? O fato de eu ser uma pessoa crédula, por temperamento, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ser mais crédula. Né? Eu sempre dou um voto de confiança primeiro para depois fazer a crítica. Esse é o meu temperamento. Tá? É a minha forma de enxergar o mundo. Mas isso não significa que eu seja uma pessoa positiva. Se eu tivesse sido uma pessoa positiva sempre, eu não tinha adoecido, por exemplo. Faz sentido? Então isso tem muito mais a ver com a forma como a gente lida com as coisas e com a forma como a gente interpreta o mundo e a vida, ou seja, a nossa programação, do que propriamente o nosso entorno. Então, essa propensão que a gente fala, essa pessoa tem a propensão a ser mais negativa, na verdade tem mais a ver com a programação dela. Isso pode mudar? Pode mudar. Depende da maneira como ela lida com as emoções e com a programação dela. Ok, Sô? Joia! A Luciane falando aqui que faz todo sentido, legal. Obrigado pelo feedback. Então, como é que a gente dá essa partida? Como é que eu dou uma ordem para a minha mente consciente para que as coisas aconteçam? Bom, gente, basicamente, existem 3 fatores que nos levam para a ação, que nos direcionam para a ação. Eu diria assim, que é como um combustível dessa máquina, desse carro, desse navio, etc., que esse combustível ele é basicamente composto ali por 3 componentes. Qual é o primeiro componente? O primeiro componente é a crença. Então vamos lá, primeiro componente, a crença. Tudo que a gente faz na vida é motivado por alguma crença. Então, por exemplo, vou pegar alguns exemplos positivos. Por que eu ou você, né, todos nós talvez já tenhamos passado por uma fase na nossa vida que a gente teve que estudar muito. Eu já estudei para vestibular, eu já estudei para concurso, eu já quando era mais jovem, eu passei para concurso do Barro Branco. Eu achava que eu ia ser oficial da Polícia Militar, depois a vida me levou para outros caminhos, mas eu passei na prova escrita. Já passei em mais de um vestibular. Eu já passei em concurso de capelão para aeronáutica. Né? Eu já tentei ser militar, gente, mas Deus já falou para mim, não é isso, cara. Segura a tua onda aí. Eu já passei em prova para mestrado, tanto que eu tenho mestrado. Já passei em prova para doutorado. Então, assim, cara, dá muito trabalho. Já passei em primeira fase de concurso, daí e tal.
Dá muito trabalho esse negócio de estudar para concurso. É cansativo, é desgastante, a gente fica ansioso. Você tem que abrir mão de dia de descanso, de fim de semana, você tem que abrir mão do lazer, pelo menos por uma época da sua vida, para que você consiga alcançar um objetivo. Eu acredito que muita gente aqui que está ouvindo já fez isso também, né? Já passou por uma fase aí de muito estudo e etc, etc. Mas por que a gente faz isso, afinal de contas? Por qual razão que uma pessoa vai ficar enfiada a cara nos estudos para prestar um concurso? Cara, ninguém faz isso só pelo concurso em si. Você não estuda para um concurso só pelo concurso. Ok? Por mais que você goste de estudar, que você goste de ler, porque veja, eu gosto de estudar, eu gosto de ler, mas se for para eu ler por prazer, eu vou ler um outro livro. Eu vou ler um livro de ficção, eu vou ler um livro de teologia, um livro de história, porque esses são os meus assuntos de interesse. Eu não vou ler coisas relacionadas a um concurso, porque isso não é prazeroso. Ao contrário, isso é desgastante. Então, por qual razão eu vou enfiar a cara nos estudos e vou passar tanto tempo estudando e gastando a minha força de vontade? Porque eu tenho uma crença, e você provavelmente tem a crença, de que se eu passar nesse concurso, eu vou alcançar uma carreira, um cargo, vou entrar numa determinada instituição que vai me permitir ter um patamar de vida melhor, onde eu vou ganhar mais, onde eu vou ter um emprego mais bem remunerado, onde eu vou ter mais benefícios, ou talvez eu vou ter uma segurança de uma carreira pública, e etc, etc. Faz sentido, gente? Então, essa é a minha crença. Por eu acreditar que uma determinada função pública ela é bem remunerada e segura, é que eu vou investir um tempo da minha vida, energia, estudos, talvez eu pagar um cursinho para prestar um concurso público. Então, é a crença que me leva a chegar a esse ponto. Se eu não acreditar que aquele concurso é bom, que ele vai me trazer alguma coisa, eu não vou nem ferrando que eu vou ficar estudando. Não vou mesmo. Não faz sentido para mim. Faz sentido para você isso? Então, é por essa razão que eu vou estudar. Porque eu acredito que vai ser algo que vai me trazer benefício. Por que você acorda todos os dias num determinado horário para trabalhar? Mesmo que você não goste do seu trabalho. Vamos lá. Digamos que você não goste. Talvez você não goste, mas então por que você continua fazendo isso? Tem uma razão. É porque você acredita que aquele trabalho naquele momento, mesmo que você não goste dele, é a única opção viável e possível para que você tenha o retorno financeiro para pagar suas contas. Faz sentido? Ok, talvez você até esteja melhorando, mas é temporário. Lá na frente eu vou mudar de trabalho. Ok, que bom. Mas hoje você acredita que o seu trabalho é a única opção viável que você tem. Porque se você não acreditasse assim, você já tinha pedido as contas. Você tinha saído. Então, vocês percebem, gente, que tudo é crença? Tudo é crença. Eu faço porque, por alguma razão, eu acredito naquilo. Gostando ou não, eu preciso. Por que eu faço academia? Eu não estou fazendo atualmente, mas academia é um negócio prazeroso para poucas pessoas. Na primeira semana é muito legal, novidade, exercício novo, tal. Depois de um mês, 2 meses, cara, fica maçante. É repetição, é todo dia aquele aparelho, aquela série, aquela rotina. Você chega cansado, aí começa a chegar o inverno, você já está com preguiça. Tem dia que você está de cabeça cheia, e aí você já não quer mais ir. E por que muitas pessoas continuam indo mesmo assim? Porque não é pela rotina, é pela crença. É porque ela começa a entender e pensar, bom, eu preciso fazer por quê? Porque faz bem para a minha saúde. Eu preciso fazer por quê? Porque é bom para a minha estética. E por aí vai. Ok? Então, é crença. Se a gente for pegar um aspecto negativo, né? Por que muitas vezes uma pessoa está num relacionamento tóxico? A companheira, namorada, esposa, marido,
namorado, enfim, é uma pessoa que faz mal para ela, que você sabe que a pessoa ela é controladora, ela é possessiva, ou ela é infiel, etc. E mesmo assim você não consegue sair daquele relacionamento. Não estou falando que tem que sair, tá, gente? Pode ser buscar um conserto também. Depende, cada caso é um caso. Mas muitas vezes não consegue sair. Mesmo sabendo que aquilo faz mal para ela. Porque lá no fundo, ela tem uma crença, que às vezes é implícita, é subconsciente, ela nem sabe. Mas é uma crença de que no fundo ela não acredita que ela merece coisa melhor. E por ela não acreditar que ela merece uma pessoa melhor, ela continua naquele relacionamento tóxico. Porque ela não acredita que ela merece um relacionamento feliz. Inclusive, vocês já viram isso, nós já falamos sobre isso. Ela, inclusive, atrai pessoas com aquele perfil. Ela termina aquele relacionamento falando, essa desgraça eu não quero mais para a minha vida. Dá 2 semanas, 3 semanas, ela arruma uma pessoa que é tão tóxica quanto, ou até pior. Porque faz parte da programação dela, faz parte das crenças dela. E aí, ela não muda. Então, gente, entenda, as nossas crenças, elas estão lá no subconsciente. E uma crença, quando ela entra no subconsciente, ela se torna uma verdade quase que inquestionável. Mesmo que ela não seja verdade de fato para outros, para aquela pessoa ela é. Então, para mudar, você precisa reprogramar a tua mente subconsciente. O problema é que toda a verdade subconsciente ela começa no consciente. Você ouve na mente consciente, você pensa conscientemente e dependendo da emoção, dependendo da autoridade de quem fala, ela vai para a sua mente subconsciente e aí ela se torna uma nova crença. E a única maneira de você mudar isso é quebrando essa crença ou substituindo por uma outra crença mais forte. Isso nós estamos falando dentro da lógica que nós estamos conversando aqui, de tentar mudar por meio da mente consciente. É possível? É possível. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar um pouco mais, mas é possível. Então, sempre que você estabelece uma nova crença, você muda o padrão. Eu gosto muito de uma frase do Jean Cocteau. Bonito meu francês, né? O Jean Cocteau, que era um poeta, romancista, cineasta, ele dizia o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Quando a gente não acredita que uma coisa é impossível, a gente vai lá e faz. Você pode olhar aí os exemplos dos atletas. Até o final dos anos 60, nenhum ser humano tinha corrido a prova dos 100 metros rasos, a prova olímpica dos 100 metros rasos, em menos de 10 segundos. Demorou décadas para que o primeiro ser humano, homem, do sexo masculino, corresse menos de 10 metros, corresse 100 metros em menos de 10 segundos. Demorou demais. Depois que esse recorde foi estabelecido, abaixo dos 10 segundos, ele foi sucessivamente sendo alcançado ou quebrado. Para vocês terem uma ideia, a prova olímpica em 2016 aqui no Brasil, dos 8 finalistas que correram a final dos 100 metros, 6 correram abaixo dos 10 segundos, cujo vencedor foi o Usain Bolt, que é o dono dos 3 últimos recordes mundiais aí, dos 100 metros rasos. Então, crença. Claro que a crença vai gerar o treinamento, a dedicação, o esforço, etc. Você sabe disso, mas começa aqui na crença. O segundo aspecto, o segundo componente desse combustível é a motivação. Para que uma transformação possa acontecer, é importante que você esteja motivado. É necessário que haja um motivo mais forte do que as nossas programações. Como nós estamos falando da mente consciente, nós estamos falando de força de vontade, tá, gente? Então, a motivação é a energia que vai carregar a tua força de vontade. É a motivação que vai fazer você acordar cedo, mesmo cansado, e ir lá fazer o que você muitas vezes não quer fazer. É a motivação que vai te levar para a academia. É a motivação que vai fazer você estudar bastante. É a motivação que vai fazer com que você aguente um certo desaforo para continuar num determinado caminho. A motivação vai ajudar você, na mente consciente, a enfrentar desafios. Ok? E o último aspecto, que esse aspecto nem sempre nos ajuda, mas é um fato, que é um componente aí desse combustível, é o ganho secundário.
Ok? Então, vamos lá. A crença, motivação e o ganho secundário. Está alerta com o ganho secundário, porque o ganho secundário muitas vezes mais nos atrapalha do que ajuda. Por quê? O que é o ganho secundário? É tudo aquilo que a gente ganha mantendo a situação do mesmo jeito que está. Todos os benefícios que a gente recebe por manter a situação do jeito que está, a gente chama de ganho secundário. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do relacionamento tóxico, que a gente comentou aqui. Ah, a pessoa está sofrendo naquele relacionamento tóxico. Tá, ok. É sofrimento? É sofrimento. Ela está sofrendo? Tá. Mas às vezes ela tem um benefício por estar sofrendo. Ah, mas como assim benefício? É benefício. Talvez aquela pessoa, aquele cara, aquela moça, ganhe a simpatia da família por conta disso. Ou aquele marido ou aquela esposa tóxica, aquele namorado, aquela namorada tóxica, depois que passa o momento da toxicidade, né, do sofrimento, aquela pessoa sempre procura fazer alguma coisa para compensar. Então aquele marido que é violento, que é bufão, mas depois ele vai lá, presenteia a esposa com flor, com carinho, com uma série de coisas. Ou aquela mulher que faz o cara sofrer, mas depois ela compensa, ela vai lá, namora com ele, né? Eles têm relação, e aí o cara fala, não, mas ela judia de mim, mas ela gosta de mim. Então, tem um ganho secundário. Tem ganho. Então, às vezes a pessoa não muda de situação porque o ganho secundário ainda está sendo benéfico para ela. Veja, tem dor. Então é aquela pessoa que fica doente, está sempre doente. É claro que ela não quer ficar doente conscientemente. É claro que ela não gosta de ficar doente. Mas quando ela está doente, a família toda dá atenção para ela. A família fica ali rodeando, fazendo o gosto dela e tal. Veja, é uma teia, é um ciclo que todo mundo está envolvido. E aí, o consciente diz assim para ela, eu não quero mais ficar doente. Só que o subconsciente diz para ela assim, ó, tá ruim, mas nem tanto. Então, vamos ficar doente mais um pouquinho aqui, porque eu tenho um ganho secundário. Então, a única forma de escapar do ganho secundário é mostrar para a mente consciente, para o racional dela mesmo, que ela está ganhando benefícios que estão atrapalhando a vida dela e que ela precisa sair dessa cilada, dessa armadilha. Porque a vida fora do ganho secundário é melhor do que a vida dentro do ganho secundário. Porque para todo ganho secundário você tem um dano primário. Percebe? Faz sentido, gente? Então, é assim que funciona, né, o combustível para a partida. Eu preciso da crença, eu preciso da motivação, eu preciso acreditar, eu preciso estar motivado e eu preciso eliminar o ganho secundário. Quando eu faço isso, então eu dou o sinal verde para que as coisas verdadeiramente aconteçam. Ok? Gente, até aqui, perdão, até aqui alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, fica à vontade para comentar ou perguntar. E aí nós vamos para a última parte aqui, que é a parte prática. Como é que a gente vai mudar, então, os padrões comportamentais através da mente consciente. Ok? Então, nós já falamos que por meio do acesso direto ao subconsciente em hipnoterapia, a gente consegue mudar padrão rapidamente. Mas, se você não passou ou ainda não vai passar pelo processo de hipnoterapia, você pode mudar padrão também, sozinho, através dessa mudança, através da mudança do pensamento consciente para o subconsciente. Então, conhecendo os fatores da crença, precisa mudar a crença, precisa aumentar a motivação, precisa eliminar o ganho secundário, e aí a gente vai para uma parte prática, uma estratégia para novos comportamentos. Então, assim, vamos dizer que a gente fosse fazer aqui um plano de 7 dias, de uma semana, para mudar padrões. 7 dias é só um exemplo, porque 7 dias é uma semana, né? Pode ser 30 dias, pode ser 15 dias, enfim.
vamos dizer que você vai fazer um plano. Então fica aí a dica para você. Põe no caderno aí, anota no papel, um plano de 7 dias, depois você pode mudar para 14, para 15, para 20, enfim, como fizer sentido para você. Então, 4 passos. Primeiro passo, encontra o que realmente você está motivado para mudar. Qual é a sua real motivação? Motivação, gente, motivação para valer, com M maiúsculo, tá? Não é motivação, é motivação, ok? Então, assim, o que você quer realmente? É estudar mais? É emagrecer? É ganhar massa muscular? É ganhar mais dinheiro? É melhorar o relacionamento com seu esposo, com esposa, filhos? Seja lá qual for a motivação. É passar no concurso? O que é que você quer? Descobriu o que você quer? Colocou no papel? Coloca no papel, viu, gente? O que não é escrito não é lembrado. Tá? Colocou no papel? Descobriu? Aí você vai esmiuçar. Aí você vai começar a perguntar, fazer perguntas do tipo: por que eu quero isso? Então, o que vai mudar ou melhorar a minha vida a médio prazo se eu alcançar isso? Então, por exemplo, se eu quero passar num concurso, se eu quero emagrecer, por que eu quero isso? Para que eu quero passar num concurso? Para passar, dizer lá o meu nome lá no edital? Não. É porque eu quero ocupar esse cargo. Por que eu quero ocupar esse cargo? Para ganhar mais dinheiro. Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Para melhorar a minha vida. Então, você tem que esmiuçar até você chegar no ponto em que realmente aquilo se torne a sua real motivação. Ok? Por que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer para ficar mais bonito. Mas você quer ficar mais bonito para quê? Para melhorar a minha autoestima. Ok, estamos chegando lá. E se você melhorar a sua autoestima, como que a sua vida vai mudar? Eu vou me sentir mais disposto. Eu vou me olhar melhor para o espelho. Eu vou usar roupas mais legais que eu gosto de usar. Minha esposa vai olhar para mim de um jeito diferente. Meu marido vai olhar para mim de um jeito diferente. Então, é isso. Encontrou a real motivação? Então é isso. Você encontrou o primeiro passo. Ok? Segundo passo. Planeje essa mudança. Começou? Entendeu? Achou a motivação? Então agora começa a planejar. Se é emagrecer, por exemplo, né, é um exemplo, como é que você pode criar atitude para isso? Começa a pensar na tua rotina. O que vai te ajudar a emagrecer? Cortar a sobremesa? Pode ser. Você comia 3 bifes, come um bife e meio. Você repetir na refeição? Para de repetir. Você não precisa cortar nada, em tese. Mas você pode começar a diminuir. Ou cortar uma ou outra coisa. Você bebia refrigerante? Para de beber refrigerante, toma água. Precisa ser um monte de corte? Não, pelo amor de Deus. Se você cortar muita coisa de uma vez, você não vai dar conta. Porque você não reprogramou a tua mente subconsciente, que é responsável por fazer você ter um apetite tão grande por coisas que te engordam. Se é o problema do peso. Se é a questão do estudo, eu preciso estudar mais, como é que é? Você nunca estudou mais do que meia hora. De repente você põe a meta de estudar 4 horas por dia, você não vai conseguir. Porque você não está habituado a isso. Então começa com pequenos passos. Seja emagrecer, estudar. Eu quero emagrecer, começa a andar um pouquinho mais a pé. Desce, se você pega ônibus, metrô, você pega ônibus, por exemplo, desce um ponto antes do que você está acostumado e anda um pouquinho mais. Você mora em apartamento, anda de escada uma vez no dia, ao invés de você pegar o elevador. Cria situações para te ajudar. Mas mensurável, tá? E anotado. O que é mensurável? É uma coisa que você consegue alcançar. Se você colocar uma coisa impossível, você não vai chegar lá. E você vai desanimar. Você vai perder a motivação. Então coloca um pouquinho e anota. Anota o que você vai fazer, porque aí você sabe o que você vai fazer, vai lá e faz. Né? E se visualiza. Lembra do pensamento? Olha a cena. Lembra da motivação? Eu quero ficar mais magro. Então começa a olhar para o espelho e se vê mais magro. Eu quero passar no concurso. Começa a se visualizar naquele cargo, naquela função. Eu quero melhorar meus relacionamentos. Começa a se ver ali no sofá com a tua esposa, assistindo um filme, com o teu marido, com os teus filhos. Visualiza a cena. Porque assim você começa a mexer com aquilo que nós falamos do combustível, que é a crença e a motivação.
ok? Você começa a vivenciar. Tudo bem? Terceiro passo, começa hoje, agora, começa já. Faz o esforço e não perde o foco. Gente, são 7 dias. Se o programa for 7 dias, você consegue. 7 dias você consegue. Registra, anota, acompanha o progresso. Se a tua meta do dia de quarta-feira, amanhã, foi pular a sobremesa, anota, eu pulei a sobremesa. E comemora. Se a tua meta era estudar meia hora a mais amanhã, vai lá e faz. E aí você conseguiu, escreve, fala assim, hoje eu consegui. Eu estudei meia hora a mais. Porque isso vai alimentando o teu mindset, a tua mente. E a tua mente vai entendendo, vai dizendo assim, eu consigo. Vocês acham que um atleta olímpico de 100 metros rasos, que correu abaixo dos 10 segundos, ele fez isso de uma vez? Não. Foram anos e anos anotando o resultado, anotando o tempo, tentando, fazendo, até chegar lá. Agora, claro, nós estamos falando de uma coisa, de um treino de uma vida. Mas aqui nós estamos falando de um programa de 7 dias, não precisa muita coisa. Ok? Por último, quarto passo, comemore, celebre a sua conquista. Terminou 7 dias, comemore. Não deixa passar em branco. Celebre, faz qualquer coisa que você gosta. Mas faça. Pode ser sair com o filho, pode ser sair com a esposa, com o marido, pode ser assistir um filme, um seriado da Netflix, alguma coisa que você gosta. Pode até ser comer alguma coisa diferente, desde que a sua meta não seja emagrecer. Se a sua meta for um concurso, você pode comer uma coisa diferente. Se a sua meta for emagrecer, então não vai se sabotar, porque senão você vai comer uma barra de chocolate desse tamanho e você vai perder todo o progresso dos 7 dias. Faz uma coisa diferente. Por exemplo, essa sala que eu estou aqui é o meu consultório. Eu trabalhei 15 dias alucinadamente para conseguir deixar o escritório em dia, o consultório em dia, para começar a atender aqui no meu espaço. Foi pintura, foi sair para comprar coisa, para visitar a loja de móvel, fui lá lá em Mauá para buscar minha cadeira de hipnoterapia, enfim. Eu estabeleci como uma meta que em 15 dias eu ia deixar pronto. Minha cunhada Priscila, que está aqui na live comigo, ela me ajudou na última etapa aqui, colocando vidro fosco. Praticamente foi ela que colocou o filme aqui para mim, eu só fui dando pitaco. Obrigado, viu, Pri? Ela acompanhou meu processo final. Eu coloquei que depois que a gente terminasse, falei para a Thaís, nós vamos tomar uma garrafa de vinho e vamos relaxar. A gente tomou junto com a Pri aqui, depois a gente tomou também, eu com a Thaís, porque eu quis celebrar, eu quis me premiar. Pô, eu mereço. Foi uma vitória. Foi uma conquista. Eu estabeleci isso como meta e aconteceu. Ok, gente? Então, faça algo diferente e você vai chegar. Ficou lindo, né, Pri? Você tem parte nisso também. Obrigado. E modéstia à parte, gente, eu acho que ficou lindo mesmo. E já estou atendendo aqui, graças a Deus, já passaram alguns clientes muito especiais aqui. E eu fico muito feliz por isso. Ok, gente? Então, isso é o que eu tinha para falar hoje. Daqui a pouquinho o Instagram vai encerrar aqui o nosso tempo, mas antes de fechar, então, é possível mudar pela mente consciente e por esforço? É possível. Tá ok? Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Se você fizer isso em hipnoterapia, você vai fazer muito mais rápido. Mas é possível. Exige disciplina, exige mudança de crença, exige um esforço consciente, mas se você fizer um esforço consciente de encontrar motivação, planejar mudança, começar e celebrar a conquista, você vai reforçar a sua mente e você vai chegar lá. Tá bom, gente? Que bom que vocês estiveram aqui comigo. Vamos fazer um negócio legal? Daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes eu vou fechar essa live, vou abrir a segunda live, essa live fica gravada, eu salvo ela, e em seguida eu abro uma segunda que não vai ficar salva, e a gente vai fazer hipnoterapia coletiva, e aí então eu vou fazer uma hipnose para motivação, tá ok? Para motivação para mudanças, para a mente consciente. Joia? Eu vou fechar aqui em 1 minuto, 1 minuto e meio. É só salvar aqui, eu já abro a live. E aí vocês voltam para aquela live, para a segunda live que eu vou abrir. E aí a gente faz a hipnoterapia coletiva. Vocês querem mudança? Vou ajudar vocês com a mente subconsciente também. Tá bom? Valeu, gente. Espero vocês lá.
em 1 minuto, tá bom?